2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22 a 26. Assim diz a palavra do Senhor: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, discipulando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Bem, queridos, o tema da mensagem é conselho ou conselhos aos jovens. Só que aqui, dando o contexto histórico, essa é a última epístola. Epístola e carta, a diferença é que a epístola é direcionada para uma pessoa, né? Escrita por Paulo, antes de morrer. Ele estava preso, antes do seu martírio, e há um apelo para que Timóteo continuasse a viver tudo aquilo que ele aprendeu. Timóteo era jovem, tímido e também doente. Paulo até falou para ele tomar vinho, né? Para ajudar nos problemas que a princípio seriam estomacais. Só que ele estava, com essas condições, ele estava à frente da igreja de Éfeso. Ele exercia um poder, um papel bem importante naquela época. Ele era muito jovem. E Paulo, sabendo que aquela época era uma época de perseguição, era uma época de surgimento de falsos mestres, distorcendo o evangelho, encorajou Timóteo a continuar fazendo aquilo que foi ensinado. Timóteo tinha como mãe Eunice e como vó Lloyd, mulheres de fé. Só que ele era filho de um grego. E quando Paulo, em outro momento, o chamou para trabalhar, é claro que é Deus quem o chama, o circuncidou, até para fins de testemunho, porque os judeus sabiam que ele era filho de pai grego. Timóteo era jovem, assim como nós somos, cheio de dificuldades, cheio de medos, mas Deus tinha escolhido e o capacitado, por meio dos seus instrumentos, para fazer a obra. E o que Paulo está dizendo é: eu sei que a minha morte está chegando, mas você precisa fazer tudo aquilo que a gente te ensinou. Cuidado com os falsos mestres que tentam fazer essas discussões vãs que só causam briga. Mantenha-se firme na palavra que você aprendeu. Seja fiel à palavra e, se necessário for, assim como eu, sofra por causa do evangelho. É uma palavra de coragem, é um aconselhamento, é um direcionamento de alguém mais experiente. Será que nos nossos dias os jovens querem ouvir direcionamentos de pessoas mais experientes? Eu já não sou mais tão jovem, mas já fui um pouco mais do que sou hoje. E também tinha minhas dificuldades. Mas Deus sempre usou instrumentos dele, homens e mulheres de Deus, para passar as experiências pelas quais eu não precisava passar. A verdade central é que Paulo encoraja Timóteo a olhar para Jesus e para a sua obra, e não para as dificuldades, e não para os falsos mestres, e não para a perseguição, porque o que Paulo estava vendo aqui era a continuidade da propagação do Evangelho de Cristo. Então quer dizer que
O Evangelho de Cristo estava condicionado à obra de Timóteo? É claro que não. O Evangelho existe antes de nós existirmos e continuará existindo depois que nós nos formos. Mas Deus usa os seus instrumentos. E se Deus escolheu Timóteo, Ele o capacitou, mesmo dentro das suas debilidades, para propagar o Evangelho dele. E o que Paulo está falando é, eu vou embora. Ele vai falar mais à frente, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu cumpri minha missão. Mas você tem que continuar. Porque Paulo sabia que ele era um instrumento dentro dessa obra. Mas que a obra não era menos importante que ele. Que verdade podemos tirar desse texto? A primeira delas é que o cristão não deve se entregar às paixões da mocidade. Versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo teve instrução no Evangelho desde muito cedo, por causa da fé da sua mãe e da sua avó, apesar de ter um pai grego. Mas Deus quis que Paulo transmitisse a mensagem a ele de maneira clara: fuja das paixões da mocidade. Deus conhece as fraquezas que o ser humano tem, e é por isso que ele deixa registrado na palavra dele alguns direcionamentos. E esse direcionamento é universal, não é só para os jovens. Fuja das paixões dessa vida, porque ele sabe que, sobretudo na juventude, alguém que foi criado num lar cristão vai ter curiosidade de conhecer o mundo. Todo mundo que foi criado na igreja passou por isso. Eu passei. Vocês, se não passaram, vão passar. E o que Paulo está dizendo aqui é: não se entregue, fuja dessas paixões da mocidade, porque ele sabe que as paixões da mocidade podiam frear o trabalho que Timóteo deveria fazer. Jovens, adultos, velhos, Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe quais são as paixões que tentam aprisionar o nosso coração. E o que a palavra dele está dizendo aqui é: resistam a essas paixões. A palavra mais clara utilizada é fuja. Não, vou ficar aqui porque já estou dominado. Isso aqui, já passei dessa fase. Aqui eu estou aprovado. É um ponto para escorregar. Fuja das paixões da mocidade. Porque na mocidade a gente é apresentado ao dinheiro, aos sentimentos, ao afeto, à autonomia da nossa vida, e tudo isso quer tomar o lugar de Deus, porque quando você se entrega para essas coisas, você tira Deus do centro da tua vida. Ah, irmão Johan, mas é muito fácil falar isso para você já está casado, tem filho. Eu passei pelo que vocês passaram, e vou continuar passando, e a gente vai passar por isso até morrer. As paixões da vida vão tentar nos cegar, vão tentar tirar a visão que o Evangelho nos trouxe, vão tentar embaçar de novo os nossos olhos, porque elas vão querer tomar o centro da nossa vida. E se o centro da nossa vida forem as paixões desse mundo, a gente não trabalha na obra do Senhor. Isso quer dizer que a gente não pode ter um trabalho secular? Claro que não. Deus te dá a oportunidade e o privilégio de ter um trabalho secular para que você seja instrumento de bênção naquele trabalho. Deus te dá uma família para você aprender o quanto é difícil viver em sociedade e aquilo que você precisa melhorar. Exercer perdão, amar, andar a segunda milha. Mas você não conhece minha família. Foi Deus que te colocou nessa família. Então tem algum propósito. As paixões da mocidade ou as paixões da vida vão tentar nos dominar para sempre, porque elas querem frear o desenvolver do Evangelho. Não entendam errado. Se você não trabalhar expandindo o Evangelho, Deus levantará outro. O Evangelho é muito maior do que a gente. Mas Deus te dá o privilégio, a oportunidade de expandir o Evangelho, vivendo, pregando, se negando, se sacrificando, carregando a sua cruz.
Eu sei que o evangelho pregado muitas vezes nas igrejas atuais é deixe de sofrer, vem para cá que você vai ter vitória. Mas o evangelho de Cristo, quer ganhar a vida? Vai perder. Mas aquele que perder a vida por causa do evangelho, ganha lá. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que digo. Jovens, é difícil se dominar, sobretudo na mocidade, onde há pouca maturidade e os hormônios estão à flor da pele. Mas Deus quer a tua mocidade, quer a tua infância, quer a tua fase adulta e quer também a tua velhice. Porque em troca disso tudo, Ele te deu a eternidade que você não merecia. É porque você recebeu a eternidade que o resto da tua vida você entrega como forma de gratidão a Ele. É claro que é difícil. Aqui Paulo está encorajando Timóteo a seguir a fé, a justiça, o amor e a paz com aqueles que de coração puro professam o nome do Senhor. Ao pregar o evangelho de Cristo, você vai trazer guerra. Vai sim. Porque aqueles que não acreditam vão tentar se levantar contra você ou contra aquilo que você está pregando. E você tem que estar disposto a sofrer, se preciso for, para o evangelho. Paulo estava preso aqui pela segunda vez, sendo acusado injustamente, e ele diz no texto que os irmãos o abandonaram. E falou lá no início: não me abandone você, Timóteo, não se envergonhe de mim. Irmãos, os quais foram abençoados quando ele implantou as igrejas presencialmente e até à distância, por meio do evangelho de Cristo, viraram as costas para ele. E ele sofrendo, antes do martírio, falou: você não se envergonhe de mim, continue fazendo aquilo que você foi ensinado, continue guardando o evangelho genuíno, resistindo a esses que se levantam. Queridos, a juventude é uma das fases mais difíceis da vida, mas é nela que a gente planta as sombras que a gente vai descansar na nossa velhice, se a gente tiver velhice. Essas decisões cabem a nós. Segunda verdade, devemos evitar as discussões insensatas e as brigas. 23, aqui não é se acovardar, é evitar. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é: cara, evita os falsos mestres. Esses caras estão distorcendo o evangelho para ganhar dinheiro. Isso é tão atual, né? Mas tão antigo. Isso é atual para todas as épocas. Evite esses caras com essas discussões. Alguns já diziam que a ressurreição tinha acontecido, e o outro fala isso, o outro fala aquilo, tudo para torcer e, na maioria das vezes, levar vantagem financeira. Briga por coisas secundárias. O estudo da palavra é muito importante para a gente conhecer a vontade de Deus e, impelido pelo Espírito Santo, obedecer. Mas a gente não deve criar guerra com os irmãos, sobretudo em assuntos secundários. Tem coisas que nem a Escritura deixa claras, perdão. E por que você quer discutir sobre isso? Sabe por quê? Por causa do orgulho, para dizer que sabe mais que o outro, para dizer que tem um raciocínio mais rápido, mais lógico, concatenado. Não façam isso. Até porque quando a gente faz isso, a gente briga e muitas vezes escandaliza aqueles que estão de fora. Imagina um ímpio vendo os crentes brigando, cara. Se o irmão acredita de uma maneira diferente da sua, de maneira equilibrada, doce, mostra a sua visão, mas não fica massacrando os outros. Não precisa discutir sobre coisas secundárias. A gente deve defender o evangelho, ponto. Mais do que isso é com Deus. O nosso papel é de testemunha, não de juiz. Cuidado, porque muitas vezes, sob o argumento de discutir teologia, a gente quer subjugar as pessoas, maltratá-las, colocar sobre elas um jugo que nem nós conseguimos levar. Era isso que os falsos mestres faziam todos os dias.
É importante conhecer as doutrinas, sobretudo os jovens, porque a tentação que vem de dentro vai te colocar à prova a todo momento. Viver uma vida errada, com um péssimo testemunho, se envolver com dezenas de pessoas, casar 5 vezes, 10 vezes. O que Paulo está dizendo aqui é cuidado, Timóteo. Cuidado. Seja equilibrado. Fuja das brigas sem necessidade. Obedeça à vontade de Deus. Não dê ouvidos a esses que tentam torcer o Evangelho. O conhecimento, querido, das coisas de Deus deve trazer humildade. Porque quanto mais a gente conhece a Escritura, mais a gente se enxerga fraco e necessitado da graça de Deus. E quando você conhece, o outro irmão não conhece, você tem que, muito pelo contrário, por amá-lo, ensiná-lo da maneira correta. Porque se você sabe, alguém te ensinou. Ah, não, sou autodidata, eu leio e aprendo sozinho. Repete a frase. Você lê o que alguém escreveu. Humildade, queridos. É preciso ter humildade para saber que eu tenho debilidade numa área e o irmão tem na outra. E não é porque eu tenho um pecado e o irmão tem outro que todo mundo vai continuar pecando e vai continuar rolando a bola. Não é isso. É para você ajudar o irmão e dar força a ele para que ele consiga vencer aquela dificuldade que ele tem. Quando você testemunha que conseguiu se dominar em alguma coisa, não deve ser para orgulho, porque você é melhor que alguém. Muito pelo contrário, é depositando todo o mérito ao Espírito Santo de Deus que faz a obra no nosso coração. A terceira verdade é que devemos ensinar as pessoas e corrigir de forma branda. Isso aqui é a parte mais difícil. Em relação a quem se levanta contra nós. Pois quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para o fazerem o que ele quer. A gente não pode ser brigão. É difícil para quem nasceu Pedro. Muito difícil. Precisa ter temperança. Ainda que as pessoas estejam erradas e a gente esteja certo, a gente precisa ter educação para falar. Você pode comunicar a mesma mensagem de diversas maneiras. Não é no grito que a gente vai ganhar. Jesus não veio fazer uma revolução política. É na autoridade da palavra do Senhor que a gente vai falar. É ensinando com amor, como a gente gostaria de ser ensinado se a gente tivesse errado. Pô, mas aquele irmão está há 30 anos aqui e ele, cara, levanta e só fala besteira. Talvez fosse você. Mas se Deus permitiu que ele fizesse isso, está te dando uma oportunidade para exortá-lo em amor, para discipliná-lo com mansidão, para falar com ele a verdade, mas com tranquilidade, com ternura. Afinal, quem gosta de ser ridicularizado quando está errado? Ninguém gosta. Isso aqui não é passar pano para ninguém, não é passar a mão na cabeça. Ah, não, deixa o erradinho ali, ele é fraquinho, deixa ele fraquinho para sempre. Não é isso. Mas é exortar com amor. Quantas pessoas fracas na fé saíram das igrejas, claro, por trabalho intermédio do inimigo nesses corações que são fracos, por causa de uma palavra dura que receberam, por falta de sabedoria dos líderes. A gente pode trazer a mensagem mais dura que for, de maneira educada, branda. Isso depois contra mim, tá? Que é difícil. Quem me conhece sabe o quanto é difícil. Mas o Espírito Santo, ele controla você. Tem que pedir a Deus isso.
tem que reconhecer que é pecado, se arrepender e pedir força, pedir que a sua fé seja aumentada, para corrigir as pessoas como você gostaria de ser corrigido, com o mesmo amor, com a mesma mansidão. A palavra diz na expectativa de que Deus os faça entender. Não somos nós, pela nossa sabedoria ou pela eloquência do nosso discurso, que vamos convencer alguém de que essa pessoa está errada. A gente vai ser instrumento de Deus falando a verdade que está contida na palavra. Mas não é o nosso discurso que convence ninguém. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira e a palavra mansa acalma o furor. Você pode exortar, sobretudo um jovem, com amor, com carinho, ensinando. Em vez de falar, tá vendo, já não falei que não é para fazer. Faz isso não, cara, eu já fiz. E sofri muito por isso. Dê seu testemunho para ele. Não faz isso não, eu já tomei esse caminho e me arrependi porque eu sofri demais. Você não precisa sofrer tudo que eu sofri. Toma um caminho diferente. Olha que exortação diferente. É a mesma exortação, mas com uma maneira mais doce de lidar. Há momentos em que a gente precisa ser firme e mais duro, sim. Mas esse momento não precisa ser a todo momento. Não precisa ser assim com todo mundo. A gente precisa tratar as pessoas da maneira que elas vão entender aquilo que a gente está falando. Há pessoas que você pode explicar de maneira tranquila, que vão entender. Tem aquele, né, que vai tentar sempre no somebody love, sair pela tangente, relativizar. Aí esse aí você manda umas flechas mais certeiras. Mas não precisa de ignorância. Não precisa de truculência. Jesus foi truculento com alguém? Não tinha essa necessidade. Quando ele foi mais duro, é porque as pessoas precisavam entender, mas não tinha truculência. Não podemos esquecer que o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que a gente é mordomo. Mas isso não pega bem com a teologia do coach. Realmente. A teologia do coach é a substituta da teologia da prosperidade. Ainda é pior. Nós somos mordomos do Senhor e um dos outros. Porque Deus mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar e nos servir, que nós precisamos servir a Ele e aos nossos irmãos. Você não é alguém especial que depois de nascer de novo tem que ser servido, tem que ser honrado. Isso não condiz com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é mordomia, é servir a Deus e aos irmãos, um servindo o outro. Sofrer pelo Evangelho não está na moda, mas está na palavra. Paulo foi perseguido. Grandes homens de Deus foram perseguidos. Jó sofreu bastante, né? Para a edificação do nome do Senhor. Para o poder dele ser demonstrado para todo mundo. Por que Deus não pode usar o nosso sofrimento para glorificar o nome dele? Ele tem esse direito, ele nos comprou com o sangue vertido na cruz. Mas não porque ele seja sádico. É porque muitas vezes ele precisa imprimir na gente sofrimento para que a gente seja transformado da maneira que ele quer que a gente seja transformado. Muitas vezes a nossa cerviz está dura, nosso pescoço está alto, a gente está achando que é mais do que realmente é. Aí ele muitas vezes usa o sofrimento. Nem todas as vezes é assim, mas em algumas sim. Deus é o dono do mundo. E se você nasceu de novo, ele também é seu dono, seu Senhor. E ele pode usar tudo o que ele quiser na tua vida para edificar o nome dele. Pode dar um câncer para você sofrer e testemunhar do amor dele. Pode te prosperar financeiramente. Pode te dar um bom casamento. Ou pode fazer todos os seus filhos morrerem num dia só, como foi com Jó. Quem é o Senhor e quem é o servo? Quem verdadeiramente é o mordomo de quem? Porque nos dias atuais, a distorção do Evangelho mostra um Deus mordomo.
Eu determino e acontece. Eu coloco Deus na parede até que Ele me dê o que eu quero. Deus vai me dar porque o meu coração quer. Não é assim, queridos. A mordomia é exercida pelo homem e não por Deus. Para concluir, Paulo, no fim da vida, queria encorajar Timóteo, porque ele sabia que Timóteo ia sofrer para defender o evangelho que ele aprendeu. As pessoas passam, mas o evangelho não. O evangelho permanece. Deus usa os seus instrumentos para comunicar às próximas gerações as boas novas. E aqui, Deus usou Timóteo. E Ele pode usar cada um de nós para continuar levando o evangelho para as próximas gerações. Isso não é algo que a gente tenha que fazer para agradar a Deus, para receber alguma coisa. Isso é algo que a gente tem que fazer para agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós. É diferente. É gratidão pelo que foi recebido sem merecimento. Que possamos chegar no final da vida e dizer como Paulo disse em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, que a gente possa chegar ao final das nossas vidas, dizendo que a gente fez o que tinha que ser feito. Capacitado, escolhido por Deus, impelido pelo Espírito Santo, mas tranquilo, porque fez o que era para fazer. De maneira imperfeita, sim, mas foi feito o que Deus mandou a gente fazer. Que a gente seja como Timóteo, ainda que jovem, ainda que tímido, um bom liderado. Para você ser um bom líder, precisa ser um bom liderado, obediente. Para você um dia estar num ponto de destaque, você precisa ser servo. Obedecer à vontade de Deus, independente das circunstâncias. Que nós possamos ser jovens como Timóteo foi. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, na Tua casa, na Tua presença, pela comunhão dos irmãos, Senhor, para aprender mais e mais de Ti, Pai. Que essa palavra transforme os corações, Senhor. Traga confronto em relação aos nossos erros. Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, Pai. Atinge os corações, Senhor, que Tu queres atingir. Que o Teu Santo Espírito trabalhe naqueles que Tu escolheu, Senhor, para que Ele trabalhasse. Abençoa as nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana abençoada e que possamos estar aqui novamente no domingo para honrar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. A nossa fé não é desprovida de razão, muito pelo contrário. É na fé que a gente acha muita razão, a razão da nossa vida, da nossa existência. Abençoa, Pai, cada família aqui representada e cada pessoa que ouvir essa palavra por meio digital, Pai. É o que te pedimos e o que desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.